Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, a mais uma conversa com vocês aqui na Sociedade Chesterton Brasil. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já pode se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e também compartilhar com quem você sabe que gosta de Chesterton. Se você já nos conhece, nos acompanha há bastante tempo, não deixe de curtir esse vídeo também e compartilhar com quem você sabe que gosta ou pode gostar desse conteúdo. Bom pessoal, eu gostaria de começar falando um pouco sobre uma ideia que pode aparecer para alguns até no entusiasmo que existe no contato ou nos primeiros contatos com Chesterton, ou talvez nem tão primeiros contatos assim, né? Que é o seguinte: evidentemente Chesterton surge como aquela figura, como ele mesmo já colocava, que é aquele sujeito, né, que não sendo propriamente como seus contemporâneos, ou não pensando como a maioria dos homens do seu tempo, talvez até não se configurando como aquele homem massa, né, como diria, né, o Ortega y Gasset, ou talvez até uma massa que não seja tão avultante assim, uma massa dos intelectuais do seu tempo e assim por diante. Bom, esse sujeito que está meio fora do que é o comum do seu tempo é justamente este sujeito que pode então salvar o seu tempo. É claro que sempre essa ideia de salvação é muito relativa. O que a gente está querendo dizer aqui é que este homem, né, de alguma forma conseguiu, por cima de uma selva densa, subir e escalar, né, uma árvore mais alta e olhar por cima do copado dessa selva, certo? Então ele pode então descer e aí conversar com as pessoas dizendo, olha, ao norte tem uma saída, a floresta, a margem dela mais ao sul é menor, vamos caminhar menos se formos até lá. Olha, o negócio é seguir para noroeste, que ali tem um regato de água que nós vamos precisar no meio dessa jornada. E assim por diante. Ou seja, são figuras extraordinárias, ou extraordinárias pelas suas capacidades e talentos, ou extraordinárias pela atitude que possuem. O próprio, já era dito, né, anteriormente, muito antes de Chesterton e assim por diante, da questão de subir, né, no ombro dos gigantes, no ombro dos maiores, ou seja, a partir do pensamento daqueles que vieram anteriores a nós, sermos capazes de olhar mais longe. E, de fato, todo intelectual que não é patologicamente pretensioso, esse sujeito, ele percebe que o que ele pode fazer é, na melhor das hipóteses, colocar mais ou quem sabe, alguns tijolos nesse grande edifício, né, do homem em busca da verdade, ou de ampliação da sua capacidade de conhecer a verdade, e tem que ficar por muito satisfeito, certo? Então a gente tem isso. Chesterton, evidentemente, é um desses sujeitos. É um dos sujeitos que tem não só uma atitude distinta da de muitos dos homens do seu tempo, mas como também é, por outro lado, né, um homem que tem talentos extraordinários, tem uma capacidade extraordinária para todas as artes, todas as modalidades de uso da escrita ou mesmo, né, da oratória. Se a gente vai olhar, até comentávamos no nosso podcast, se você ainda não assistiu, né, pode ver aqui o podcast também aqui na página da Sociedade Chesterton Brasil, onde nós comentávamos que talvez uma das melhores definições para dizer assim quem era Chesterton é especialmente um escritor, porque Chesterton abrangia os diversos campos da escrita e assim por diante, né, nas suas modalidades tanto, né, informativa, dentro do campo do jornalismo, teológica, filosófica, literária, né, dentro dos seus artigos, dentro dos seus ensaios, assim por diante, né. Os ensaios de Chesterton são, né, sempre eles muito tem capacidade de gerar em nós, né, uma verdadeira mudança ou ampliação de horizontes. Então, Chesterton ele vai, né, caminhando por todos esses lugares dentro das possibilidades de escrita. Bom, mas o que aparece para alguns, dependendo muito da visão que o sujeito tem, é interessante. O Chesterton ele acaba, por ser alguém que escreveu tanto sobre tantos temas, acaba sendo um sujeito polissêmico, ou seja, um sujeito ao qual eu posso me aproximar dele por muitos lados. E não deixa de ser, de alguma forma, quase o sujeito ou a sua escrita acaba quase se tornando um símbolo, né? Algo que eu sou capaz de fazer aquilo que o Tolkien dizia, que é, então, atribuir uma aplicabilidade. Dessa maneira, o que eu tenho? Se eu sou uma pessoa que já trago
um determinado, e sempre serei alguém que tem uma determinada bagagem, eu vou até Chesterton com essa bagagem e de alguma forma eu vou acabar projetando na escrita de Chesterton aquelas visões que eu tenho de mundo, ou mesmo a maneira como eu expresso o mundo. E chama a atenção que algumas vezes as pessoas confundem o fato de o Chesterton ser um homem não conformado com a mentalidade do seu tempo, ou ser um homem que não está simplesmente caminhando com a massa, seja a massa da maioria, seja a massa de uma minoria, porém que forma um bloco mais ou menos unitário de intelectuais, assim por diante. E ele é um sujeito que olha por cima, então desse copado que nós falamos, e algumas pessoas vão entender como um sujeito que não está limitado ao seu tempo, como um sujeito que não é do seu tempo. E eu acho que é bem importante, principalmente você talvez tenha chegado até a página da Sociedade Chesterton Brasil, ainda sem ler nenhuma obra do Chesterton na íntegra, talvez caiu até você um texto aí em um blog, em algum lugar na internet, você leu en passant, ou então você ouviu alguém falar de Chesterton. Tem muitos comunicadores hoje que falam de Chesterton, e pessoas até de mais de uma vertente, né, política, ideológica, assim por diante. Mas você ainda não começou uma leitura profunda e séria de Chesterton, vamos chamar assim. E esse sério aí eu colocaria, né, muitas aspas nisso. Eu chamaria de uma leitura séria e dizer assim, eu quero ler muitas obras desse autor. Volta e meia, quem tem, né, o hábito da leitura, às vezes tem um autor do seu momento. Então, aquele momento o cara está dedicado especialmente às obras deste e daquele autor. Bom, se você já entrou num momento desse com Chesterton, daríamos para dizer que você já é um leitor mais dedicado. Mas se não é o caso, e eu ficaria muito feliz se você chegou aqui antes de ser esse o seu caso, vale a pena a gente dizer uma ou duas palavras sobre a relação do Chesterton, a relação do autor Chesterton e também do homem Chesterton com o seu tempo. Né? E, evidentemente, a figura de G.K. Chesterton é uma figura que dialoga com as grandes mentes de todos os tempos. Chesterton pode ser dito como um homem para todos os tempos. Né? Por quê? Porque ele é capaz de dialogar com esses homens de todos os tempos. Inclusive, quando nós conversávamos em outra oportunidade sobre a questão, né, do que Chesterton nos traz a partir da sua leitura, uma coisa que eu enfatizava é que através da leitura de Chesterton, enquanto mais continuada, enquanto mais ampla, e enquanto mais, vamos dizer assim, ligada a outras referências, vai aparecendo para mim todo o patrimônio, se não todo, praticamente todo o patrimônio da cultura ocidental. Não faltando quase nada. O sujeito que lê toda a obra de Chesterton vai ouvir falar em algum momento de quase tudo, se não tudo, aquilo que vale a pena ser conhecido na nossa civilização. Não é que Chesterton vai dar uma aula para você sobre isso. Você não vai ter uma aula exaustiva, por exemplo, sobre catedrais, né, góticas, ou sobre o estilo gótico medieval, ou sobre a maravilha dos vitrais, das rosáceas, né, das igrejas construídas na França, na Inglaterra e assim por diante e tudo mais. Mas você vai ouvir falar disso. E você vai ouvir Chesterton dizendo alguma coisa sobre por que essas coisas são preciosas. Então, a gente comentava já sobre como Chesterton amplia também e nos dá, de alguma forma, alguma coisa de todos aqueles grandes patrimônios da civilização ocidental. Porém, ele sendo esse sujeito que transita dessa forma, nada mais é do que realizar aquilo que nós desejamos nos tornar a partir do bom significado da ideia de vida intelectual, certo? Inclusive, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do intelectual em relação a Chesterton em outro momento, certo? E sendo isso, alguém pode projetar sobre Chesterton as luzes ou as sombras daquele período que acredita que a nossa sociedade chegou num dos seus melhores momentos, ou seja, do ponto de vista intelectual, ou seja, do ponto de vista da liberdade, ou seja, de qualquer coisa desse tipo. Eu posso desde restringir Chesterton somente ao cenário da Inglaterra do século XIX e XX, eu posso trazer Chesterton um pouco mais para trás, colocando ele como um verdadeiro moderno, ou como um homem naquele limiar, né, entre o mundo do antigo regime e a Revolução Francesa. E sim, existem momentos em que Chesterton encontra coisas a valorizar na Revolução Francesa, ou pelo menos num certo espírito que estava presente na Revolução Francesa. Não dizendo que a Revolução Francesa necessariamente foi um bem, nada disso, mas é aquela coisa. E, gente, se a gente vai olhar, isso mostra uma grande capacidade de bom senso, porque não existe nenhum processo que, mesmo que indesejado, ou amplamente indesejado, a gente não pode dizer que todos os âmbitos de um processo são absolutamente negativos, certo?
Fosse assim, nem existiria. As coisas, né, o absolutamente negativo é o nada, né, ou ainda o que não existe, certo? Pensando na ideia de que o que tem existência é o bem. Tá? Então, Chesterton encontra coisas. Eu posso trazer ele mais para trás ainda. Eu posso trazer ele ainda, né, para os começos da modernidade ou ainda para a Idade Média. E aí é que eu vou estacionar. Alguém poderia querer comparar também Chesterton a um, né, desses primeiros pensadores, né, do projeto filosófico, né, principalmente uma figura como de um Sócrates da vida, e eu acho que ele tem vários elementos da atitude de um Sócrates. Ao mesmo tempo, ele tem uma acuidade, não ficaria mal no Santo Tomás. Ao mesmo tempo, uma leveza de vida e mesmo um senso de humor que poderia nos lembrar um São Francisco, ambos que ele biografou, tanto São Tomás como São Francisco, e assim vai, tá? Agora, Chesterton é inegavelmente um homem do século XX, ou melhor, dos finais do século XIX e início do século XX, ou seja, ele é aquilo ali que nós talvez tenhamos um pouco de dificuldade, né, de configurar, mas podemos dizer sobretudo que ele é um homem que está num contexto de transição. E tanto é que Chesterton está no contexto de transição que nós percebemos que já começa a entrar, sem ser predominante na vida e na cultura do seu tempo, problemas que vão se alargar, desenvolver e chegar em elementos críticos hoje em dia, mas que já estavam entrando dentro do mundo da vida, da civilização, do Ocidente, da Inglaterra daquele tempo, e que agora já são casos, né, consumados, e aliás, inclusive estão passando da conta daquilo até mesmo que podia ser vislumbrado naquele período. O Chesterton é um homem que está na transição entre a era vitoriana e o período seguinte, especialmente o período dito eduardiano e tudo mais. Quem conhece um pouquinho mais a história da Inglaterra, nós temos vídeo sobre isso, né, um pequeno apanhado, né, sobre a história da Inglaterra, que você vai poder ter o básico, né, necessário para poder então entender um pouquinho melhor o contexto de Chesterton, se isso lhe ajuda. Tá? Então nós temos esse quadro. Chesterton está na transição, mas ele é com certeza um homem do seu tempo. Isso é muito importante. Eu falo mesmo do ponto de vista da aproximação daquela pessoa que o que a ciência histórica pode nos ajudar, por exemplo, em vários estudos e no estudo de Chesterton. Não querer desfigurar o homem em relação ao tempo em que ele vive. Os seres humanos, como, né, seres históricos, estão ligados a um momento, a uma sociedade, a uma cultura, e são o que são, né, também graças àquela cultura que está em volta deles. Alguns vão dizer assim, Rodrigo, não, mas o tempo de Chesterton, uma cultura de Chesterton, né, fez oposição a ele teve vários sujeitos ali que não, né, eram valorizados por aquela sociedade, que eram grandes opositores de Chesterton, ele estava numa sociedade hostil a ele. Pessoal, primeiramente, que se fosse uma sociedade completamente hostil a Chesterton, nós nem saberíamos que ele existia, né? Então, vamos lembrar uma coisa, que Chesterton é um dos primeiros colaboradores da incipiente BBC, que é a grande empresa de comunicação, a grande agência de comunicação, né, que nós temos na Inglaterra, TV, rádio, assim por diante. Ele é um homem que foi largamente publicado, ele é um homem que teve palanque público para debater com as principais personalidades do seu tempo e assim por diante. Ou seja, o tempo de Chesterton não foi só um tempo de oposição, muito pelo contrário, era um tempo que estava interessado no que Chesterton tinha para dizer. E a gente também entra em algumas confusões muito claras, que é fruto de uma certa imaturidade que nós temos como sociedade que busca estudar e conversar sobre ideias, que é acreditar que a discordância dentro de uma opinião ou de uma teoria significa que o sujeito me odeia, não gosta de mim ou quer acabar com a minha vida. Bom, pode ser que realmente entre a brutalidade que nós encontramos nos dias que vão, pode ser que seja o caso, né? Mas naquela época não necessariamente era, certo? E os homens debatiam. Por isso Chesterton era, por exemplo, um grande amigo de grandes opositores, de grandes adversários de debate. Tá? Chesterton está nesse contexto, ele é um homem dentro desse quadro, mas mesmo a oposição que a sua sociedade o fez, mesmo as coisas em que os homens do seu tempo discordaram dele, e ele, sobretudo, primeiramente discordou dos homens do seu tempo, e por isso procurou subir nesse copado alto para olhar para além, né, do mar de selva que estava em volta dele, certo? Isso também estimulou o homem. Né? E também todas as possibilidades que haviam, né? Por exemplo, alguém dizia a Chesterton é como se fosse um homem medieval, né? Bom, primeiramente com acesso à literatura e leitura para um homem da categoria de Chesterton na Idade Média, não seria essa facilidade toda. Chesterton é um homem que tem as possibilidades criadas pelo tempo em que estava e tem uma atitude fundamental, que é o que fazer com tudo isso. Nós temos que pegar o homem e a atitude. Isso se dá no tempo, isso não se dá descolado.
Nós não podemos cair nessa espécie de gnosticismo que acha que um homem é só feito das ideias que ele possui, independente do tempo que ele está. Então, na verdade, nós podemos conhecer muito dos grandes dilemas do nosso tempo, especialmente da nossa civilização, especialmente nesse contexto de Inglaterra, Europa e assim por diante, a partir dos dilemas enfrentados por Chesterton. Ali nós temos um grande quadro de quais são os grandes dramas que vão atravessar, né, a nossa civilização a partir do final do 19 e século 20 em diante. Chesterton trata todos esses temas justamente pelo tempo em que ele vivia. Esses temas estimularam ele a elaborar o seu pensamento. E talvez Chesterton tivesse falado de outras coisas em outro tempo, ou talvez fosse outro tipo de pensador. Isso é uma coisa que nós não temos nem como cogitar. O único Chesterton que nós conhecemos é o Chesterton que viveu na passagem do 19 ao 20, e isso não pode ser mudado. E como homem que procurou formar o seu intelecto de maneira completa, ele dialogou com a verdade presente em todos os tempos, né, em todos os momentos, né, em que surgiram homens a favor da verdade. Não é por nada que ele escreve esse maravilhoso livro também, que é apologético, mas que também é, em algum grau, né, um livro que nos ensina algo sobre metodologia histórica, que é O Homem Eterno, onde ele perpassa a experiência humana dentro, né, dessa longa história, e a partir dessa história do homem, dos atos continuados do ser humano, a distinção entre Jesus Cristo e os demais homens. Porque o homem não é um mero animal, porque nosso Senhor não é um mero homem. E isso ele parte da experiência concreta dos homens ao longo do tempo, certo? Então, se você está começando agora suas leituras de Chesterton, não esqueça disso. Chesterton é um homem que dialogará com todos os tempos, não ficará preso ao seu próprio tempo, mas amando muito a sua terra, conhecendo muito bem o contexto do seu lugar e tendo o seu lugar como o seu lugar, não com essa coisa de um cidadão do mundo, um homem universal, né, no sentido de que não me apego a nenhum território, amando muito esse lugar, conhecendo profundamente, pode falar a experiência de qualquer homem que também tem um lugar como o seu, que também tem um lar, família e assim por diante, certo? Se você ainda não começou as suas leituras de Chesterton, não deixe de conhecer, né, a nossa livraria. Vai estar linkado aqui o link para os livros do Chesterton, logo abaixo aqui do vídeo. Ali certamente haverão livros em promoção. Você pode verificar também aqui outros vídeos que falam de por onde começar a ler Chesterton. Tem podcast gravado sobre isso, você vai ter inúmeras orientações. Desejo a vocês boas leituras, né, e um contato sempre dentro do nosso contexto, sempre do nosso tempo, né, com Chesterton, buscando responder as perguntas de hoje com as verdades de sempre. Até a próxima.